Quando falamos em alimentação saudável, o consumo de sal sempre entra na lista. Mas será que diminuir o seu consumo realmente traz algum benefício para a nossa saúde? Será que o sal é realmente o vilão da hipertensão? É exatamente esse o nosso tema de hoje. Vamos acabar de vez com essas dúvidas e aprender a fazer as melhores escolhas para preparar as nossas refeições. E no final eu vou te mostrar as fotos que eu fiz na Salina de Maras, no Peru, em 2016. Então fica comigo até o final deste vídeo porque tá cheinho de informações que você não pode perder. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Saúde Fora de Série. É sempre muito bom ter vocês por aqui. Para esclarecer a dúvida se devemos ou não diminuir a quantidade de sal da nossa alimentação, antes de tudo precisamos saber se o que estamos usando é realmente sal ou o que conhecemos como sal. É isso mesmo, porque o que conhecemos como sal não é o sal integral, aquele orgânico extraído da natureza. O sal que está na mesa da maioria da população, na verdade, é cloreto de sódio. Em outras palavras, o sal integral possui vários minerais, entre eles o potássio, o magnésio e o cálcio, que colaboram para transportar a água de fora para dentro das células e de dentro para fora delas. E sabe por que isso é importante? Porque essa movimentação de água e sal de um lado para o outro, ou seja, de fora para dentro e de dentro para fora das células, gera um impulso elétrico, um impulso nervoso que é fundamental para o funcionamento dos nossos músculos e também para o funcionamento dos nossos órgãos vitais. O desequilíbrio desses minerais podem provocar várias alterações e complicações no nosso corpo. Já o sal que conhecemos como sal de cozinha e passou pelo processo de refino, perde todos esses minerais, restando apenas o cloreto e o sódio concentrados. E é exatamente o excesso deste sódio concentrado que altera a concentração de líquidos do nosso corpo. A nossa volemia, que é o nosso volume de sangue, também diminui e fica concentrado. Mas cada vez que isso acontece, para corrigir esse desequilíbrio, o nosso corpo aciona receptores chamados de osmorreceptores. E ele manda uma mensagem lá para o nosso hipotálamo, que fica na base do cérebro, para que ele produza um hormônio chamado ADH, antidiurético ou vasopressina. Esse hormônio ele é responsável por diminuir a quantidade de urina que eliminamos para reter mais líquido e aumentar a quantidade de água disponível. E isso faz com que o volume de sangue dentro dos nossos vasos também aumente. E quando temos um volume de sangue aumentado dentro dos vasos sanguíneos, a nossa pressão também aumenta. É claro que existem outros mecanismos envolvidos nesse sistema, como por exemplo o da renina, angiotensina, aldosterona. Mas o nosso intuito aqui hoje é saber se devemos diminuir o consumo de sal e se isso realmente é bom para a nossa saúde, não é mesmo? Então vamos ficar por aqui, porque você já percebeu que o excesso de sódio no nosso corpo aumenta a pressão e que o sal refinado tem sódio concentrado. Além disso, ainda precisamos levar em consideração que esse sal de cozinha, o sal refinado, ainda tem a adição de aditivos químicos, como por exemplo o antiumectante ferrocianeto de potássio. Esse aditivo, se acumular no organismo, pode ter efeito tóxico. Já o silicato de alumínio comprovadamente se acumula no nosso corpo e ele está relacionado com a doença de Alzheimer, sem contar que é muito prejudicial para quem tem complicações ósseas e doenças dos rins. Entre esses minerais que se perdem durante o processo de refinamento do sal integral, temos o iodo natural. A falta deste mineral pode causar retardo mental grave e irreversível em crianças, anomalias congênitas, surdo-mudez e ainda o aumento da glândula tireoide conhecida como bócio. É por esse motivo que a legislação brasileira determina que o iodo seja colocado de volta no sal que foi refinado. Só que agora, para colocar esse iodo de volta no sal refinado, ele não volta como iodo natural, ele volta na forma de iodeto de potássio, que é um conhecido medicamento xarope expectorante. E quando o iodo entra de volta neste sal refinado desta forma, a sua concentração é bem maior, bem acima do que tinha lá como iodo natural no sal integral. E se levarmos em consideração que o brasileiro consome de 2 a 3 vezes mais quantidade de sal do que o recomendado, nós temos aí problemas com o excesso de iodo, que provoca alterações como nódulos na tireoide, tão comum hoje em dia.
Mas não para por aí. Este iodeto de potássio que foi colocado de volta no sal já refinado, para que ele não se oxide e se evapore, precisa de um estabilizador, que é chamado de dextrose. É, exatamente isso, dextrose, a conhecida também como glicose. Bingo! Pois é, por essa você não esperava. Tem açúcar nesse sal. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você já sabia disso. E claro, já aproveita, deixa seu like, compartilha este vídeo, esta informação com aquele amigo, aquela pessoa que, assim como você, é fora de série. Bom, vamos lá, fica aqui comigo porque ainda tem outras informações importantes. É muito comum as pessoas acharem que devem diminuir a quantidade de sal da sua alimentação. Mas o que elas não sabem é que dietas hipossódicas com baixos teores de sal comprovadamente não trazem benefícios, exceto para aquelas pessoas que já possuem problemas renais. O sódio é um mineral abundante e muito importante no nosso corpo, responsável por vários processos intra- e extracelulares. E é fácil a gente perceber isso, não é mesmo? Porque nós somos salgados. O nosso suor, a nossa lágrima e até a nossa urina é salgada. Uma dieta com baixos teores de sal só vai contribuir para a deficiência de cálcio, magnésio, potássio, além de diminuir a quantidade de vitaminas do complexo B e aumentar a possibilidade de resistência insulínica. Eu sei que é polêmico, mas ao contrário do que muitos acreditam, uma dieta com baixos teores de sódio não vai ajudar a diminuir a pressão de quem já é hipertenso. O resultado disso é insignificante. Mas e agora? Com ou sem sal? Calma, porque tem resposta para isso. E a resposta é sim, com sal, mas não aquele sal de cozinha, o cloreto de sódio, e sim o sal integral, que não passou por processo de refino e nem teve adição de aditivos químicos. Esse sim, o sal integral, ele traz benefícios para a nossa saúde e acredite, ele ajuda a prevenir hipertensão e o motivo disso é justamente ele possuir os minerais como o magnésio e o potássio na sua composição. Infelizmente, esse sal integral não é fácil de encontrar em qualquer lugar, mas já existem alguns supermercados que você pode sim encontrá-lo, mas é fundamental que esteja escrito no rótulo integral, sem refino e sem adição de aditivos químicos. Existem sim outras opções, como por exemplo o sal do Himalaia, que é rosa devido a altas concentrações de ferro. Tem também a flor de sal, que é a parte mais nobre, a nata que evapora por cima na salina e que é extraído artesanalmente. Esta é a parte mais pura, mas também é a mais cara de todas. Outro fator muito importante que não podemos desconsiderar é que os alimentos industrializados ultraprocessados têm uma quantidade muito grande de sal refinado, o cloreto de sódio. Por isso e por outros motivos que já vimos aqui no canal, em outros vídeos, esses produtos devem ser evitados ao máximo. A Organização Mundial de Saúde preconiza que a quantidade de sal que consumimos diariamente não ultrapasse as 5 gramas. Isso equivale a uma colher daquelas de chá de sal por dia. Lembrando que ela está se referindo ao cloreto de sódio, o sal de cozinha, aquele refinado. Em 5 gramas desse cloreto de sódio ou sal refinado, temos o equivalente a 2 gramas de sódio. Já no Brasil, este consumo está bem acima disso. O brasileiro consome, como eu falei anteriormente, de 2 a 3 vezes mais, chegando a 10 a 15 gramas de sal de cozinha, o refinado, por dia. Isso tudo é tão sério que é obrigatório vir escrito nos rótulos a quantidade de sódio que tem naquele alimento. Eu sei que a maioria nem olha para esses rótulos, mas eles não estão ali à toa. Mas como eu sempre costumo dizer aqui no canal, o melhor mesmo é evitar os produtos industrializados justamente porque eles têm muita quantidade de sódio e eles são pobres nos outros nutrientes. Isso causa um desequilíbrio nutricional. Então, tente evitá-los ao máximo. A sua saúde vai agradecer. E aqui no Brasil nós temos a sorte de ter uma das melhores produções de sal do mundo, a refinaria do Rio Grande do Norte, a refinaria de Mossoró, que faz o famoso sal de Mossoró. Tem ainda também a refinaria de Cabo Frio, do Rio de Janeiro. E agora que você já sabe que o importante mesmo é trocar o sal refinado, o cloreto de sódio, pelo sal integral, aquele sem refino e sem adição de aditivos químicos, eu vou falar para você os principais benefícios do sal integral, aquele orgânico e que devemos usar. Ajuda na hidratação, equilibra os eletrólitos do corpo, diminui a retenção de líquidos, é uma excelente fonte de minerais, regula a pressão arterial,
e ajuda no transporte de oxigênio nas células. É incrível, não é mesmo? Mas é muito bom saber que podemos conquistar todos esses benefícios apenas mudando o tipo de sal que estamos utilizando. Bom, e como eu prometi, agora para terminar, eu quero mostrar as imagens de uma viagem que eu fiz em 2016 lá para o Peru e eu visitei as Salinas de Maras. Um lugar muito especial, muito diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Mas antes eu quero aproveitar e agradecer o seu apoio por estar comigo até aqui e por ser realmente uma pessoa fora de série. Até o nosso próximo encontro.